Bom dia, boa segunda-feira. Mais uma segunda, 44ª. Ai, Márcia, a gente tá chegando pertinho da reta final, finalzinho do ano. Hoje a gente vai conversar com uma nutri maravilhosa, influenciadora de pacientes e internautas. Mas antes de eu apresentar a Kelly, vamos fazer uma oração, Márcia? Vamos. Querido e amado Pai Celestial, somos imensamente gratas por mais esse dia. Te agradecemos pelas nossas vidas, saúde, pelos nossos lares, familiares e por todas as bênçãos que o Senhor derrama diariamente sobre nossas vidas. Abençoe a nossa manhã, abençoe o nosso encontro, abençoe a vida da Kerlin, para que ela possa transbordar em nossas vidas mais conhecimento, para que possamos ter uma vida mais saudável, feliz, e que isso possa reverberar em todas as pessoas à nossa volta. E é isso, amado Deus, que nós pedimos e agradecemos em nome do teu Filho, Jesus Cristo. Amém. 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 Então, hoje a gente vai conversar com a Kelly, e eu vou para minha colinha, porque essas mulheres poderão ser muita coisa. A Kelly Zanon, ela é empresária, sócia proprietária da clínica estética Selim. Ela é formada já há 13 anos pela UNO-Chapecó. A Kelly é nutricionista funcional. Ela é coaching de emagrecimento consciente. Ela tem ferramentas, assim, poderosíssimas de emagrecimento consciente, né? Que ajuda as pessoas na habilidade, na atitude de agir e fazer o que tem que ser feito. Prática, execução. Através da mudança do mindset e do desenvolvimento pessoal. Eu já fiz o coaching com ela, é maravilhosa. Ela é conhecida como fada do emagrecimento, porque a Kerlin, ela vai do simples, que é aquilo que a gente fala muito aqui nas nossas reuniões. Ela começa do que é simples, do que é possível, do que é executável, e quando você vê, você já está executando algo que não imaginou ser possível. É maravilhoso. Ela trabalha com nutrição estética e saúde, nutrição para longevidade e qualidade de vida. A Kerlin, ela é muito versátil, ela é influenciadora, eu já falei, ela tem atendimento online, presencial. Eu participo de um grupo da Kerlin de constante monitoramento. Então, ela dá desafios, ela dá dinâmicas e a gente vai crescendo e evoluindo. A minha irmã também faz parte desse grupo e já emagreceu sei lá quantos quilos, tá magra, tá gostosa, tá bonitona. Eu dei umas pecadinhas, mas seguimos tentando. Bem-vinda, Kerlin. Obrigada, Mari. Obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz de estar aqui conversando com vocês sobre este assunto, que é em relação a como vencer a ansiedade através da nutrição, através da alimentação. Então, é um prazer gigante, enorme estar aqui. Então, hoje eu quero conversar um pouquinho com você sobre isso, mas antes também, depois dessa apresentação, é só falar, além de nutricionista, além dessa parte profissional, eu sou uma mulher que gosta de desafios, que gosta de viajar, que gosta de conhecer pessoas, que gosta de conhecer lugares, que gosta também, assim, de mudança, que cada vez que tem uma mudança, alguma coisa, vamos lá, e que para cada dificuldade tem sempre uma solução, né? Para tudo na vida, tudo tem uma solução, positiva ou negativa, existe uma solução. Então, e eu, inclusive, já fui uma pessoa extremamente ansiosa, então esse assunto, assim, muitas coisas em relação ao que eu estudei, eu apliquei na prática, porque eu fui uma pessoa extremamente ansiosa e muitas vezes eu achava que existia algo mágico que viesse ali e ia tirar essa ansiedade de mim. E quando eu percebi que o combustível que eu estava colocando no meu corpo tinha uma forte influência para potencializar ou ainda para dificultar a melhora na ansiedade, foi isso que fez com que eu conseguisse regular a minha ansiedade ou vencer a minha ansiedade também. Então, muitas vezes a gente acredita que nunca a gente vai ter um sentimento de ansiedade. A ansiedade, ela faz parte da nossa vida. Então, assim, não tem problema nenhum. E às vezes, assim, a ansiedade tá tudo bem. Só que a gente precisa aprender estratégias. Existem estratégias que eu aprendi com terapia, com psicóloga, estratégia na parte da terapia e da psicologia, e também existem estratégias alimentares também para aprender a regular a ansiedade.
Eu lembro que na época que eu trabalhava a nutrição juntamente com a psicologia, eu tinha aquela ideia assim, nossa, eu quero acabar, eu nunca mais quero ter ansiedade na vida, assim, sabe? E com tanto estudo em relação à nutrição, à psicologia e acompanhamento profissional, porque eu passei por isso também, eu percebi, sim, eu não vou conseguir acabar com a ansiedade, eu vou aprender a regular essa ansiedade. E aí sim, eu vou conseguir trazer qualidade de vida para mim e para as pessoas que convivem comigo também. Então, e muitas vezes, quando a gente passa por um processo de ansiedade, quando a gente vive uma ansiedade, a gente fala isso com muita força no dia a dia. Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. E a gente fala e repete, pensa e mentaliza isso. E quanto mais a gente fala, pensa, repete e mentaliza, mais ansioso você vai ser. Então, a partir do momento em que a gente começa a buscar ajuda profissional de uma equipe multidisciplinar, nem sempre a gente consegue vencer uma ansiedade sozinho. Eu precisei buscar ajuda, como eu falei, tanto da nutrição e da psicologia, e se for preciso médica, uma ajuda médica também. Então, quando a gente entende que está tudo bem e que a gente precisa de profissionais adequados para nos ajudar, a gente consegue superar isso de uma forma mais fácil. Então, assim, muitas vezes, quando a gente passa por um processo de ansiedade, provavelmente a gente não confia no processo, no fluxo da vida. E quando a gente não confia no processo, no fluxo da vida, por mais que existem alimentos em relação à nutrição, que eu vou depois falar um pouquinho sobre isso também, porque é de extrema importância, né, o combustível, mas por mais que existem alimentos da nutrição, é como se fosse um cabo de guerra ali. Porque aí você está consumindo os alimentos adequados, mas ao mesmo tempo o teu pensamento está com muita força de que eu sou uma pessoa muito ansiosa. Eu sou ansiosa, eu não consigo. Então, assim, por isso que tem que andar muito junto essa questão do nosso pensamento, e não é um botão, infelizmente, né? Não tem um botão assim, ó, a partir de hoje eu nunca mais vou sentir ansiedade, a partir de hoje eu vou acabar com a minha ansiedade. É um trabalho que precisa ser feito diariamente e aprender a regular. Então, assim, hoje, depois que eu aprendi a regular a minha ansiedade, quando eu percebo que ela está entrando em ação, opa, peraí, como é que tá as coisas aí? Como é que tá o combustível, a tua alimentação? O que que você está pensando? Então, assim, a gente precisa ser um vigia dos nossos pensamentos e da nossa alimentação. E não adianta passar, tenho pessoas que eu atendo, até inclusive esse ano foi um ano, assim, falando da ansiedade, que eu atendi uma pessoa que foi assim, ó, em 13 anos de nutrição, eu diria que foi o pior caso de ansiedade que eu já atendi até hoje. Porque assim, eu já atendi muitas mulheres ansiosas e muitas mulheres que eu atendo são pessoas ansiosas. E que com o passar das semanas e dos dias, com os hábitos alimentares adequados, a gente conseguiu ajustar muitas coisas. Mas essa cliente que eu atendi esse ano foi um caso assim, ó, que ela eram muitos anos, a vida toda uma pessoa ansiosa, era uma pessoa extremamente depressiva, uma pessoa assim, ó, que ela passou por casos assim extremos mesmo. Tanto que eu tive que atender ela num episódio assim que ela estava surtada, num feriado. Eu larguei tudo assim, e fui lá para atender aquela mulher. E isso aconteceu no primeiro atendimento dela. Era aquela pessoa assim, ó, que ela não podia esperar uma resposta minha no WhatsApp. Eu precisava responder naquele momento tudo para ela. Então, assim, foi engraçado que depois de 3 meses de acompanhamento, 3 meses, e era uma mulher assim, ó, de uma vida. Mas ela eu tive que acompanhar semanalmente e ajustando a alimentação, a gente foi fazendo acompanhamento também com essa parte, né, do padrão de pensamento. E passado 3 meses, ela disse assim, Kelly, as pessoas estão até estranhando, que às vezes as pessoas demoram para me responder, clientes e tudo, e eles dizem, escuta, tu não tá braba, não vai me xingar, não vai brigar comigo, porque ela brigava com as pessoas, ela brigava com os vendedores, ela brigava com o pessoal do salão, ela brigava com todo mundo. Ela começou assim no acompanhamento comigo. E no final desses 3 meses do processo que a gente fez, ela disse assim, Kelly, as pessoas estão estranhando. Eu mesmo estou estranhando. Ela disse, porque eu não tô aquela mulher extremamente ansiosa o dia todo com tudo e com todos. Mas o que que ela fez? Ela melhorou o combustível. Era uma mulher que usava açúcar todos os dias. E assim, ó, por mais que me digam, ai, mas é só uma colherinha no café, é um veneninho que você vai usando diariamente. E aí você vai somar no passar do mês, do ano, isso é bastante, é muito.
Então, assim, ó, é só uma colherinha, mas vai somar quantos cafés você toma por dia? Quanto de açúcar vai em cada colher de café? Então, assim, quando a gente para observar e para calcular isso e entende que o açúcar, por exemplo, ele alimenta mais as bactérias ruins do nosso intestino. E quando a gente fala de ansiedade, um dos principais pontos é o intestino. O intestino é o segundo cérebro no nosso corpo. Então, assim, quando a gente fala no poder da nutrição, a gente precisa dar alimentos para as bactérias boas do intestino. E esses alimentos para as bactérias boas, quando a gente fala, eu sei o que eu tenho que comer, Nutri, eu tenho que comer mais fruta, mais verduras, mais legumes, mas eu não consigo, eu sei o que eu preciso fazer. Então, a maioria das pessoas, quando me procura, eu já fui em 5 nutricionistas, você agora é minha salvação, minha solução. Porque isso, porque aquilo. Então, assim, ó, é que não existe um momento perfeito. Não existe tudo ou nada. Não existe o 8 ou 80. São pequenos passos que vão fazer a diferença. Por exemplo, aquela pessoa que tem o hábito uma vida toda de colocar açúcar no café e passa, coloca uma colher, não consegue tirar, porque às vezes também é um vício, e às vezes isso aí vicia mais que droga. Então, assim, quando a gente passa, Kelly, eu não consigo tirar, tô um vício, então reduz. Ao invés de colocar uma colher de café de açúcar, coloca meia. Acostuma o paladar, coloca, depois tira o açúcar do café. Então, assim, é essa questão de tirar, depois você não vai mais conseguir. E aí que eu digo, na época que eu era adolescente, gente, o meu café era 3 dedos de açúcar. Era um mel melado. Eu não ia sobreviver sem aquele café doce. Então, assim, a partir do momento que eu comecei a estudar, comecei a aplicar, eu inclusive mudei meus hábitos. Porque eu não gostava de salada antes de fazer nutrição, eu não gostava, eu gostava do café doce, gostava de comer muita porcaria. Na faculdade, quando eu fui fazer a faculdade, além do custo, lógico, de custar barato, mas também por hábito, comia miojo, comia tudo. E como é que estava a minha ansiedade? Estava nas alturas, estava ativada. Então, assim, a questão da farinha, a questão do açúcar, a questão de bebida alcoólica. Eu aqui acabei não fazendo um café hoje, né? Eu ia fazer, acabou não dando um tempo agora, preferi ficar aqui me concentrando e estudando um pouquinho. Mas café, para quem é uma pessoa com a ansiedade ativada, café tem que ficar longe. Mas eu não consigo ficar sem café. Tá, mas você quer ter que escolher? Você quer ficar ansioso ou você quer tomar café? Então, as duas coisas junto muitas vezes não rola. Então, assim, a pessoa que é ansiosa ou que está em um momento que não está conseguindo regular a ansiedade, dá um tempo pro café. Eu tenho café, eu preciso ver o café. Tem o café descafeinado, que pode ser usado. Então, é uma opção que muitas pessoas que eu atendo acabam usando isso como estratégia. Então, assim, que não tem a cafeína para acordar, aquela pessoa que precisa de um café para acordar de manhã cedo, assim, mas é escurinho, é pretinho, tem um cheirinho de café, então dá uma enganadinha, né? Mas a questão, então, tirar as bebidas alcoólicas, evitar ao máximo a cafeína, o açúcar também tirar da rotina, farinha branca também, para quem é uma pessoa ansiosa, precisa evitar no dia a dia. Então, muitas vezes eu digo, as pessoas que eu atendo hoje, que possuem a ansiedade, só de melhorar o cardápio em 80 a 90% do tempo, já tem grandes efeitos. Já tem efeitos assim, ó, maravilhosos. E é isso que eu digo, às vezes a pessoa diz, mas eu fui comer uma pizza com a minha família no final de semana. Tá tudo bem. Você foi lá e comeu uma pizza num dia, mas daí teu corpo tem 6 dias para se recuperar. Então, por exemplo, quando a gente fala num desequilíbrio do intestino, quando a gente fala em se alimentar de forma saudável, se alimentar de forma equilibrada, muitas vezes a pessoa diz assim: eu vou lá no restaurante e eu tô comendo uma batatinha todos os dias para não exagerar. E eu, como nutricionista e também falando dessa questão do equilíbrio intestinal, às vezes eu digo: olha, é melhor você sentar num dia, no sábado, sei lá, e comer um prato de batata frita e nos outros dias se cuidar,
ir lá e comer sem culpa, né? Vai lá e come com vontade mesmo. Se vê a nutricionista, não fica ali, ai meu Deus, estou comendo um prato de batata frita. Esquece. Tô nem aí se tá comendo um prato de batata frita. Tô preocupado com a maior parte do tempo da tua rotina. Então, assim, se você vai lá e come aquele prato de batata frita, se cuida nos outros dias. Se você 90% do tempo, 80 já ajuda, né? Mas 90 fica ótimo. Se 90% do tempo ajusta os hábitos alimentares e cuida da alimentação, isso faz um efeito tão grande na nossa rotina e na nossa saúde, tão grande assim que melhora muito o funcionamento do corpo. Então, caso vocês tenham dúvidas, perguntas, podem mandar aqui também, tá? Ó, a mudança também do mindset muda o nosso comportamento, que o mundo nos cerca, né? Maravilhoso. Eu consegui tirar o açúcar do café. Parabéns! Diminuindo o açúcar. Olha só, é um avanço. Vocês precisam vibrar com os avanços e com as evoluções que possuem ou que têm no dia a dia. Então, por exemplo, eu estava usando uma colher de açúcar do café e eu passei a usar meia. Maravilha! Vibra com isso, ótimo! Eu estou avançando. Eu estou caminhando para a longevidade, eu estou caminhando para regular minha ansiedade, para vencer minha ansiedade, eu estou caminhando para ganhar saúde, estou caminhando para o meu bem-estar. Então, eu sugiro, quem usa açúcar no café aqui todos os dias, coloca um recadinho aqui. Quem usa açúcar, quem usa margarina, quero saber se vocês são dessa turma aqui, gostam do açúcar e da margarina. Então, quando a gente fala da questão da ansiedade, essa questão do olhar para o intestino. Como que está o funcionamento do meu intestino? Eu vou no banheiro todos os dias e como é que estão as minhas fezes? Isso fala muito sobre a saúde. É você olhar, é você observar se ela está saindo bonita, está saindo formadinha, se tem dificuldade para ir no banheiro ou não, porque isso fala muito sobre a nossa saúde. A maioria das doenças começa no intestino, a maioria delas. Estresse, ansiedade, depressão, problema de memória, muita, a maioria das doenças começa lá. Porque aí quando você usa um excesso de açúcar, farinha, frituras, gorduras, bebidas alcoólicas, noites mal dormidas, então quando gera um desequilíbrio alimentar e isso gera um desequilíbrio intestinal, alimenta muitas bactérias ruins. Lá no intestino possuem bactérias boas e possuem bactérias ruins. E quando a gente alimenta mais as ruins do que as boas, o intestino não funciona direito. E se não funciona direito, se fica desequilibrado, quem é que vai ficar bem? Quem é que vai ficar feliz se o intestino não funciona legal? E como que a gente vai falar de funcionar legal o intestino sem uma alimentação natural, sem uma alimentação pura? Até quando a Mari estava me apresentando no início, que ela fala do básico, é o básico bem feito que funciona, é o simples, é a comida sem rótulo, é a comida assim, ó, é aquela comida que tu não vem em pacotinho. Na maior parte do tempo, é o consumo de alimentos que você não tem rótulo para consumir. Quando estou ansiosa, a vontade de comer doce fica gigante. Olha só, que interessante. E essa questão da vontade de comer doce fica gigante, alimenta muito as bactérias ruins do intestino. E quanto mais doce você come, mais vontade de comer doce você tem. E quanto mais você come o doce, mais desequilíbrio intestinal e gera mais ansiedade. Então vira um círculo vicioso. Então, assim, o quebrar o ciclo é um processo bem interessante. E encontrar opções saudáveis de doce, sem ser o açúcar simples, enfim, chocolate, sobremesas e tudo mais, é o caminho. Existem alimentos que são desintoxicantes, que ajudam nesse processo de limpeza do corpo? Com certeza. Porque assim, ó, quando a gente fala em desequilíbrio intestinal e que gera uma ansiedade, a gente fala em um corpo intoxicado. A gente fala da necessidade de consumir alimentos anti-inflamatórios, porque é bem provável que essa pessoa está consumindo muitos alimentos inflamatórios, que são alguns alimentos que eu citei agora há pouco.
E quando a gente fala de detox, se ajuda, sim, porque muitas vezes, assim, estresse, cigarro, poluição, noites mal dormidas, frituras, açúcares, excessos de farinhas, intoxicam o nosso corpo. E o excesso de toxinas, para quem quer emagrecer, atrapalha no processo de emagrecimento. E além de atrapalhar nesse processo de emagrecimento, atrapalha no funcionamento do corpo. O corpo não dá conta. Às vezes o corpo pede um processo de detox, uma alimentação mais detox. O nosso corpo é mega inteligente. Nosso corpo ele é super inteligente. Ele faz um processo detox de forma natural, mas às vezes ele não dá conta. E às vezes a gente precisa ajudar. Então, não precisa fazer detox porque o corpo já faz de forma natural. Sim, mas vai lá intoxicar desse jeito que está intoxicando e vê se ele faz de forma natural. A pessoa que está com excesso de gordura, está barriga estufada, está com gases, está com excesso de peso, está inflamada. Gordura, a pessoa está inflamada. Então, assim, a gente precisa desinflamar essa pessoa, tirar o que está prejudicando, tirar esse combustível, melhorar o combustível para melhorar o funcionamento do corpo. Então, assim, são pequenas trocas na alimentação que melhoram, por exemplo, a margarina. Eu fui criada comendo margarina. Lembra que eu falei que eu era uma pessoa ansiosa? Eu colocava 3 dedos de açúcar no café. Eu comia margarina, sim, com pão e às vezes até com pão, margarina e açúcar. E eu era uma pessoa extremamente ansiosa. A partir do momento que eu troquei a margarina por manteiga, a partir do momento que eu acostumei o meu paladar com o café, então, assim, isso tudo vai melhorando em relação a isso. Quando eu fico sem alimentos intoxicantes, a celulite desaparece. Olha só, isso é real e oficial. Então, quando a gente consome mais alimentos anti-inflamatórios, a celulite, né? Então, a gente fala dessa questão de gordura, de inflamação. Então, ela desaparece. Tem alguns chás que ajudam nesse processo, tem alimentos, tem chás que ajudam muito nesse processo. Então, acrescentar na rotina mais fibras. O que que são fibras? Aveia, chia, linhaça, mais esses alimentos que possuem fibras. Aumentar o consumo de água para melhorar o funcionamento do intestino. Isso é excelente. Então, assim, açafrão é açafrão, óleo de coco. Então, assim, tem toda essa questão. O açafrão também é bom para a memória, também é um alimento que ajuda nesse processo detox, também é um alimento antioxidante. Então, o açafrão ajuda bastante. A água, não fiz o café, mas já peguei a água. Mas a água, muitas pessoas esquecem dela. E a falta de água, além de prejudicar no funcionamento do intestino, também influencia na nossa energia do nosso dia. A falta de água influencia na energia do nosso dia. Então, 70% do nosso corpo é água. E quanto de água que você toma por dia? Qual que é o ideal para você? Vou passar aqui na missão para vocês calcular a quantidade de água que vocês tomam por dia. O que que é o ideal? O ideal é o peso vezes 35. O peso vezes 35 é a recomendação de água para quem não faz atividade física. E para quem faz exercício, o peso vezes 40 ou até vezes 50, mas em média vezes 40. Então, assim, ó, calcular a quantidade de água e evitar de ficar tomando em copos assim. Um copo quando você acorda, ok, tudo bem. Mas na rotina do dia a dia, no trabalho, você precisa ter uma garrafa para controlar o consumo. Porque para quem precisa consumir 2, 3 litros de água, como é que tu vai ficar contando em copo? É muito difícil. Quando eu esqueço de ter uma garrafa por perto, a chance de eu tomar quantidade de água inadequada para mim é muito grande. Às vezes eu chego no final do dia, nossa, que cansada que eu tô hoje. Como é que foi meu dia? Claro, bonita. Você andou sem garrafa de água hoje? Tá cansada? Você não tomou a quantidade que precisa? Água é energia, água limpa.
Quando a gente fala em detox, que a gente falou aqui, né? Então, assim, não é só consumir os alimentos. Água hidrata, água limpa. E as mulheres hoje em dia, assim, nossa, tô com a pele seca, vou lá e vou passar um creme no corpo. Filha, melhor hidratante para o corpo é a água. Melhor hidratante para o corpo é a água. Então, assim, essa questão, ó, alguma dica para conseguir vencer o vício no doce? Então, boa pergunta. Alguma dica para vencer o vício com o doce? Então, na verdade, a questão do doce, principalmente, é começar a reduzir, começar a tirar da rotina, começar a trocar. Por exemplo, a pessoa que tem o hábito de tomar, de comer um doce após o almoço. Então, chupar uma laranja, comer um morango, comer uma fatia de mamão, comer uma fruta, ou até mesmo, por exemplo, tâmaras, né, damasco. Então, opções que você consegue substituir, que dá uma adoçadinha sem ser açúcar. Então, tem algumas pessoas que conseguem substituir, se a vontade, depende do horário, né, que sente vontade de comer doce, mas vou dar um exemplo do almoço. Então, aquela pessoa que sente muita vontade de comer doce após o almoço, que viciou comer um doce após o almoço, precisa quebrar o vício. Então, e substituir. Então, tem pessoas que colocam, a gente coloca um chá de erva doce, o chá de erva doce dá um abraço na alma. Tem pessoas que colocam um chá de erva doce, maravilha. A gente já consegue substituir o doce. Tem pessoas não querem, eu preciso de um doce. Então tem pessoas que vão lá e comem um pedacinho de chocolate 70%, tomam um chá verde e conseguem muito bem passar por isso. Tem pessoas que chupam uma laranja, comem um pedacinho de mamão, que mamão é doce. Então, assim, a gente precisa, claro que no consultório, principalmente quando é no individual, a gente faz alguns testes. Vamos testar com um chazinho, com uma tâmara, com uma tâmara. Vamos testar aqui com um pedacinho de mamão com canela. A canela, o pauzinho de canela, largar ele no café assim, ele dá uma adoçada no café. Também ajuda nessa questão para quem gosta de café doce. Então, assim, pegar o pauzinho de canela, largar no café, mexer o café com aquele pauzinho e deixar um pouquinho ali. Isso ajuda bastante, assim, dá uma boa adoçada. Então, também é uma estratégia. E quando a gente fala de substituir, claro que para quem gosta de chocolate ao leite, docinho, trocar por um 70% é ruim, é amargo. Ah, não quero. Imagina, isso aqui não é bom. Mas é uma questão de paladar, de acostumar o paladar e vai aos poucos ajustando. Mas quando a pessoa acostuma o paladar, o chocolate 70% juntamente com aveia, banana, são alimentos fantásticos para a ansiedade. Pessoas ansiosas, colocar na rotina e no cardápio ovos, banana, canela, que vai controlar a absorção também dos açúcares, usar mais esses alimentos, grão de bico, também é um ótimo alimento. Então, assim, eu até peguei aqui alguns, eu anotei aqui para falar para vocês, ó, de chocolate 70%, da banana, do grão de bico, pela questão da produção de serotonina, sensação de bem-estar, sensação de prazer. Então, a gente consegue usar alimentos e evitar ao máximo usar medicamento. Então, assim, eu sou mais, como eu sou nutricionista, eu nunca vou prescrever um remédio, mas eu posso prescrever suplementos. Eu posso prescrever suplementos, mas o suplemento é a cereja do bolo. Muitas vezes a pessoa chega no consultório e me diz assim, ó, Kelly, eu preciso de um remédio, eu preciso de alguma coisa para tomar para tirar a vontade de comer doce. Ou eu preciso de um remédio para tirar minha ansiedade. Eu preciso de um remédio para tal coisa. Eu digo, calma, vamos por partes. Primeiro a gente ajusta a alimentação. Ajustou a alimentação, melhorou as escolhas. Se necessário, a gente coloca sim um suplemento. Muitas pessoas precisam de um upzinho a mais. Sempre que você ajustar através da alimentação e dos suplementos, vai ser melhor para a saúde. E se não conseguir só com alimentação e com suplemento, às vezes tem algumas pessoas que precisam sim de medicamento. Mas com alimentação e suplementação dá para fazer um trabalho bem legal. Bebida alcoólica, aqui a perguntinha, é açúcar? Olha só, boa pergunta também. Vocês são ótimas em fazer perguntas, né? Bebida alcoólica, é açúcar?
quando a gente fala em ansiedade, em melhorar o funcionamento do intestino, na verdade, saúde, qualidade de vida, longevidade, ansiedade, tristeza, tudo. Bebida alcoólica não entra nesse cardápio. Mas, quando a gente fala em longevidade e vinho, dentro da recomendação e da quantidade adequada, ok. O que é a quantidade adequada de um vinho? Mulheres, 75 ml de vinho e homens, 150. Vinho tinto seco. Então, se usado nessa quantidade, vinho tinto seco, ok. Mas quando a gente fala de tomar outras bebidas mais perigosas em outras quantidades, isso prejudica o nosso intestino. Isso prejudica a nossa saúde, todas, de modo geral, assim. Então, é um cuidado que para a pessoa que está com ansiedade e que quer melhorar o funcionamento do intestino, precisa sim evitar ao máximo, né? Ou pelo menos, se foi para alguma festa, se foi para algum evento, bebeu, sei lá, no sábado à noite. Lembra que eu falei lá no início? Depois o corpo tem mais 6 dias para se recuperar. Só que se eu beber no sábado, no domingo eu comer uma sobremesa, na segunda eu colocar um açúcar no café, na terça eu comer um doce, na quarta. Pô, tá o tempo todo inflamando, tá o tempo todo prejudicando teu corpo, sabe? Então, assim, ó, essa atenção especial para, olha só, eu tenho uma festa final de semana, eu tenho um jantar, eu vou sair com a minha família, eu vou comer, ok, mas eu sei que nos outros dias eu preciso dar uma atenção especial para minha alimentação. Porque se alguma coisa não tá legal comigo, seja indisposição, cansaço, algo não tá bem. E quando a gente fala de algo não tá bem, a gente fala de alimentação, treino, descanso, alimentação, treino, descanso, consumo de água e a cereja do bolo, que é a suplementação quando necessário. As ofertas do mercado são sempre altamente venenosas e tentadoras, fica difícil resistir. Olha só, quando eu vou para o mercado que eu tô com fome, eu sempre compro coisas que não preciso comprar. E eu sempre tenho umas ideias gordas lá se eu tô com fome. Nem sempre vem ideias saudáveis. E quando a gente entende que isso acontece com todas as pessoas, de ter às vezes umas ideias meia gordinhas, assim, ou de sentir alguma ansiedade, de dar uma deslizadinha, quando a gente entende que acontece com todas as pessoas, inclusive com a nutricionista, a gente vê que isso, você não é a única pessoa na face da Terra que passa por aquilo. Porque às vezes eu recebo no consultório pessoas que acham assim, é como se, nossa, por que que eu sou assim? Por que que isso acontece comigo? Por que que isso? Por que que aquilo? Então é muitos porquês. Então quando a gente sabe assim, ó, eu vou no mercado, eu não consigo me controlar, o que que eu preciso fazer? Eu vou comer, eu vou para o mercado bem alimentada, para chegar lá com a lista de compras, chegar lá e fazer boas escolhas. Então, assim, ó, eu conheço pessoas que às vezes têm um pavor, um pânico de ir no mercado, porque chegam lá sem lista, com fome, e olham assim, ficam muito tempo, perdem muito tempo no mercado. E eu já desafiei assim, eu disse, então tá, vamos lá, vamos com lista para o mercado e vamos focar no que a gente precisa comprar. Foca aí, vamos lá. Foi uma compra rápida. Foi uma compra assim que chegou lá, comprou o que precisa, foi embora e nem pensou muito. Comprou o que precisava. Então, quem tem essa dificuldade é bem interessante, assim, seguir essa estratégia. Então, quando a gente fala dessa questão da ansiedade, é o básico bem feito que funciona, a gente precisa introduzir mais frutas, mais verduras, mais legumes na alimentação, olhar para o intestino, se as fezes estão saindo bonitinhas. É estranho, né, olhar para as fezes, mas isso faz bem. É estranho, mas isso fala sobre a tua saúde. Eu desafio vocês a olhar para as fezes. Eu desafio vocês a olhar, ver se está num formato de banana, bonitinha. Ah, não tá. Então, tá difícil. Eu fico dias sem ir no banheiro. Então, aumenta o consumo de líquidos e aumenta o consumo de fibras. E aí, muitas vezes, já aumentando isso, já colocando o intestino para funcionar, a tendência também é ajudando nessa questão da ansiedade.
Então, pegar assim como uma regra, no mínimo 3 frutas, vai para o mercado, escolhe 3 frutas diferentes, 3 legumes diferentes. 3 frutas, 3 legumes. Na hora no café da manhã, ovos, assim, ó, é fantástico. Quem consegue consumir ovos no café da manhã é incrível, porque os ovos, assim, é um dos melhores alimentos que existe. Ele é muito completo em vitaminas, muito completo em minerais. Então, assim, no café da manhã sempre introduzir uma fruta, ovos. Tá com a ansiedade ativa, evita o café ou compra café descafeinado. Introduz o chá verde. O chá verde é uma das bebidas mais bebidas no mundo. Então, ele é excelente, assim, ele tem muitas substâncias que fazem um bem danado para a nossa saúde. Então, ajustar isso no café da manhã, evitar longos períodos sem se alimentar. Muitas vezes, assim, existe a estratégia de jejum? Existe. Às vezes ela pode ser feita? Pode. Só que tem que ter um cuidado, porque muitas vezes a pessoa que faz um jejum sem acompanhamento, fica assim, não, eu fiquei sem comer, mas acabou o jejum, a pessoa, uau, vai lá e come transtornada. Tem gente que chama de, como é que é? Não é comer transtornado. Tem gente que diz assim, não, eu sou compulsiva. Eu tenho transtorno alimentar, eu sou compulsiva. Então, quando você vai lá e come a mais do que você deveria, a maioria das pessoas tem esse comer transtornado. Compulsão alimentar, essa era a palavra que eu queria lembrar. Então, assim, muitas pessoas dizem, eu tenho compulsão alimentar. A maioria não é a compulsão, porque a compulsão é bem além do comer a mais. Então, a compulsão, muitas vezes a gente precisa até de acompanhamento, tem vários graus da compulsão. A maioria das pessoas, quando come aquele a mais do que deveria, é um comer transtornado que a gente chama. Não chega a ser uma compulsão para a maioria das pessoas. E a maioria chama isso de compulsão alimentar. Então, quando a gente fala disso e introduzir óleo de coco, chá verde, açafrão, abacate, meu Deus, é maravilhoso assim, o abacate trazer para a rotina, grão de bico, banana, aveia, chocolate amargo. Então, assim, são alguns dos alimentos. Açafrão é incrível, né? Memória para Alzheimer. Na Índia tem uma baixa incidência de Alzheimer porque eles usam muito açafrão. Cúrcuma, então até tem muitas vezes a gente usa em shot matinal por ser anti-inflamatório. Então, como essa questão de desinflamar, desintoxicar, consumir alimentos anti-inflamatórios, a gente fala da cúrcuma, do açafrão. Então, é muito bom. Pode colocar no ovo, pode colocar na comida, ou pode fazer um shot matinal, colocar limão, colocar açafrão, colocar água, fazer uma misturinha ali e tomar todos os dias quando acorda. Isso, é muito bom. E Erlen, percebi, vou fazer uma pergunta. pode perguntar. Eu queria que tu falasse rapidinho sobre a importância, o peso, a relevância do momento da alimentação. Porque a gente vive uma vida muito corrida, muito. O tempo rende pouco para tudo que a gente tem que fazer. E muitas vezes a parte da alimentação ela fica prejudicada, né? Faz diferença, de fato é importante ter esse tempo do se alimentar, a forma como a gente se alimenta no sentido do sentar, do comer, do tempo das coisas. Perfeito. Eu falo muito sobre isso também no consultório, inclusive para ansiedade e para qualidade de vida, longevidade, estresse, para tudo. Porque muitas vezes hoje em dia, nessa correria, a pessoa senta para fazer a refeição, a TV está ligada lá com notícia ruim passando. E a pessoa está pensando naquilo, está olhando para a comida, está mentalizando coisa ruim, está colocando aquela comida para dentro do corpo. Então, assim, o momento para comer, ele é um momento sagrado. É um momento assim, ó, que não vai mudar a vida da pessoa, não vai acontecer nada se a pessoa largar o celular, desligar a notícia ruim, colocar uma música agradável ou entrar em contato com a família, conversar sobre algum assunto com a família, e prestar atenção na alimentação, no mastigar, no sabor dos alimentos. Então, assim, eu levo muito em consideração isso, de que o momento da refeição é um momento sagrado. Se tem alguma coisa para brigar, para falar para alguém, faça isso um pouco antes ou um tempo depois, assim, mas não naquele momento da refeição.
Porque aí a pessoa tá ali comendo com aquela gana, com aquela raiva, aquele negócio, e aí tá colocando aquilo no corpo e depois a pessoa tá sentindo tudo aquilo, porque a energia. Até tem um videozinho que é do pote de arroz, um vídeo no YouTube, qualquer coisa, uma hora dessa eu vou te mandar, Mari, que é do pote de arroz. Que as crianças iam lá e falavam que tinha os potes de arroz, falavam coisas ruins, assim, você é feio, você é sujo, raiva, ódio, angústia, tristeza, enfim, palavras ruins falavam para esse arroz. E para o outro, coisas boas. Como você é lindo, como você é amoroso, como você é isso, coisas bonitas. Aquele arroz que as pessoas, que as crianças falavam coisas ruins, apodreceu. E aquele arroz que foi falado coisas bonitas ficou um arroz bonito. Até tem um teste com água também falando nisso, né? As moléculas de água, como elas se transformam e tudo. E o nosso corpo é 70% água. Então, assim, ó, levar em consideração esse momento sagrado, em pensar coisas positivas, em mastigar mais, porque o alimento chega e a informação vai para o cérebro que está satisfeito. Então, assim, mastigar mais, prestar atenção no prato, inclusive na hora, assim, olhar, isso me aproxima ou isso. Se você parar 15 segundos para olhar para o prato na hora das refeições e pensar, isso me aproxima ou isso me afasta dos meus objetivos? Se o teu objetivo é reduzir gordura, se é emagrecer, se é reduzir a ansiedade, regular a ansiedade, indiferente do objetivo que você tem, olhar para aquele prato de comida e pensar assim, ó, isso me aproxima ou isso me afasta dos meus objetivos? Se afasta, faz uma outra escolha, faz uma nova escolha. Se alguém tem mais alguma pergunta, eu estou aqui aberta para responder. Percebi que quando estou em algum tratamento de saúde, os remédios ressecam o intestino e eu fico sem evacuar, mesmo consumindo muita água. Ó, isso é bem importante. Então, quando a gente está fazendo um tratamento de saúde, tomando antibiótico, isso prejudica bastante o intestino mesmo. Então, muitas vezes é importante nesse período usar probiótico, o consumo de probiótico. O kefir é incrível. Tem o kefir de água, então assim, e tem os probióticos que você pode comprar também, que é ajudar a dar um up e ajudar a alimentar as bactérias boas do intestino. Porque aí, quando a gente alimenta mais as bactérias boas do intestino, antes o nosso intestino se recupera e vai evitar situações desagradáveis, vai evitar sentimentos ruins, desânimo, cansaço, indisposição, e até mesmo essa questão da ansiedade, ou um comer transtornado, comer em excesso, ou muita vontade de comer doce. Então, talvez seria um bom momento para usar probiótico. Muito bem, mais alguma dúvida, mulheres maravilhosas? Maravilhoso, muito bom. Obrigada, viu, Kelly? Muito bom. Posso passar um tema de casa, uma missão? Deve. A missão, então, eu falei durante a nossa conversa em relação a calcular a água. Então, quem não fez esse cálculo aqui durante a conversa, quando finalizar, calcular. Já separar as garrafas. Se é mais fácil separar em garrafas de 500 ml, organizar em 500 ml. E se não, organizar garrafas de 1,5 litro, se for 3 litros, duas de 1,5. Enfim, organizar a garrafa de água, comprar açafrão e tirar o açúcar. Quem não conseguir tirar o açúcar, pelo menos reduzir, até conseguir tirar. Os primeiros dias, metade, depois menos, depois menos, depois menos, até ir acostumando o paladar. Então, tarefa: água, açúcar e comprar o açafrão. Como que a gente vai usar o açafrão? Dá uma dica rápida pra gente de usar açafrão. Pode colocar nos ovos do café da manhã, ou pode colocar no meio-dia, assim, no prato mesmo, ou no preparo das refeições, ou até mesmo de manhã cedo, assim, quer misturar num pouquinho de água, uma colherinha de café de açafrão e já tomar, é como se fosse um remédio.
porque ele é anti-inflamatório, então ele é um produto assim que ajuda muito no funcionamento do nosso corpo. Qual a quantidade de açafrão por dia? A gente pode usar nesse momento uma colher de café. Tá. Uma colher de café. Todos os dias, uma colher de café de açafrão, consumir a quantidade de água, tirar ou reduzir o açúcar até conseguir ficar sem. Muito bem. Essa semana, então, gente, a gente vai fazer o jejum de doce, de açúcar, zero açúcar, essa semana. Então, para quem está fazendo o jejum, já vai ganhar um boost, né? Um arranque de ajuda. E aí, na semana que vem, quando mudar o jejum, a sugestão é não volte com todos os hábitos. Experimenta fazer o que a Kathleen falou. Já que a gente vai estar fazendo jejum de açúcar e o desafio da água, quando voltar na semana que vem, não volta com tudo do jeito que estava. Aproveita esse temporão aí de 7 dias para deixar alguma coisa para trás, né? E a gente seguir na transformação. Mais alguma coisa, Márcia? Kathleen? Eu vi que tem uma perguntinha aqui. Tem gente que coloca no arroz o açafrão. Eu amo no arroz, fica maravilhoso. Muito bom. Pode substituir o açúcar por rapadura orgânica, açúcar orgânico, açúcar demerara, açúcar é açúcar. Então, açúcar nem branco, nem refinado, nem orgânico, nem demerara. Açúcar é açúcar. Usa stevia, ou usa aquela estratégia que a gente falou da canela, que durante a conversa, né? Ou usa stevia, xilitol, ou não usa nada e sente o sabor natural dos alimentos. Muito bom. Muito bem. Então, mais tarde, já fiz, ó, tá prontinho aqui as tarefas da semana, o livro bíblico, vou passar no grupo. Quem está assistindo esse vídeo depois pelo YouTube, entra no Instagram para poder participar da comunidade, @souldeep, a gente te espera. A vocês que aqui estão conosco e que assistirão ao longo da semana, muito obrigada pelo tempo de vida de vocês, a gente agradece. Kerlin, obrigada pelo teu transbordo. Quem não está seguindo a Kerlin, segue, ela é ótima, os stories dela são ótimos. Gosto muito, aconselho seguir. Vou passar já já, então, todas as tarefas da semana. Certo, lindezas? Boa semana para todas. Obrigada para todas. Tchau, gente.